a empresa ela está realmente crescendo quando você tem pelo menos 6 a 7 indicadores, margem, prazo de entrega, custo, preço, ticket médio, prazo médio de pagamento, inadimplência. Estou falando aí 7 indicadores, pode ser que você chegue a 8 indicadores. Você tem que entender se esses indicadores que estão interligados e por trás disso tem uma operação pulsando, se esses indicadores estão atendendo, estão respondendo com aquele valor que realmente está previsto na sua aí você está crescendo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Negócio Efetivo. Podcast feito para você que empreende, você que é profissional liberal, você que trabalha, você que gera o próprio dinheiro trabalhando e empreendendo e sabe que todos os dias temos que aprender coisas novas. O convidado de hoje tem muita coisa para nos ensinar, porque ele já participou de mais de 300 projetos, 80 clientes e muito tempo de estrada ajudando empresas a resolver os problemas dos mais variados possível. Se eu fosse você, eu ficaria aí, já pegaria papel e caneta, porque muita coisa boa vai sair dessa conversa de hoje. E olha, tem mais uma coisa que eu preciso que você faça, né? Já clica no sininho, já assina o nosso canal. Depois, se você não gostar do podcast, você pode se desinscrever, tá? Mas de cara, já deixa o seu joinha, ajude a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas aqui através do canal do YouTube. Ferdinand, o que eu não falei sobre você na sua apresentação, primeiro, obrigado por atender o nosso pedido aqui para gravar conosco nesse podcast. Eu sei que a sua agenda é desafiadora, mas começa complementando aí o que eu não falei sobre você. Olá, muito obrigado, Cido, pela oportunidade. Eu acho que o que você falou praticamente tudo. Acho que o ponto importante é que a gente está aí na estrada, são mais de 35 anos de estrada, que na verdade, quando eu me formei lá atrás na Mauá Engenharia, e nesses 35 anos já passei por diversas funções, e acho que um ponto importante na minha carreira, que foi assim, um marco que direcionou todo o resto. Eu com 25 anos, 24 anos, eu cheguei a ter 350 funcionários debaixo de uma operação que era uma obra lá na BASF de Guará, uma obra super importante. Então acho que você falou tudo e nesses 35 anos eu venho me aperfeiçoando, transitando sempre entre estratégico, tático e operacional. Então há 13 anos eu reativei a minha empresa de consultoria, coloquei no ar o site em agosto de 2013, então agora eu completo 13 anos que eu resolvi cruzar a linha e tentar levar toda a experiência que eu tenho nessa carreira de mais de 30 anos para poder contribuir com empresários, com empreendedores, com empresas, com pessoas, na verdade, para que isso eles possam gerar melhor gerir melhor o seu negócio e com isso gerar riqueza, oportunidade, é isso aí. Acho que está muito bem apresentado. Muito bem. Eu quero começar com uma pergunta que Tá. eu vejo você falando que empresa não precisa de mais estratégia, ela precisa de clareza. Até porque hoje em dia tem muito conteúdo na internet, muita gente falando de um monte de coisa, entregando um monte de fórmula, e às vezes nem sempre aquela fórmula é adequada para aquele tipo de negócio. O que você quer dizer que tudo começa pela clareza? O que eu tenho percebido, quer dizer, eu trabalhei em empresas multinacionais e eu brinco que eu não gosto de consultor. Não é que eu não gosto da figura do consultor ou da consultoria. Mas o que mais importante para mim é nem toda empresa está preparada para receber uma consultoria ou receber uma metodologia. Então, o que eu vejo que as empresas às vezes se atrapalham na sua gestão, elas querem aplicar a metodologia no máximo possível. E isso não é, às vezes a sua empresa não está preparada. Então, o que eu falo é, tem muita teoria que está no. Hoje a informação ela está muito difundida, a informação ela está aí. Você tem inteligência artificial, você tem o Google, que você pode digitar lá, vem o que você precisa de informação, só que é muita informação. Então, quando você tem, é que eu chamo, na verdade, você tem dados. Dados existem, estão aí. Agora, como é que você pega esse dado e transforma em informação e transformar essa informação numa metodologia que a sua empresa vai conseguir implementar, isso precisa de clareza para isso. Uhum. Então, o que eu sou contra é o pacote pronto. Ah, eu tenho a solução para os seus problemas e eu nem sei como é que é a sua empresa. Uhum. Porque o especialista na sua empresa é você, não sou eu. Eu posso ser especialista em processos, que é o que eu tenho uma experiência em mais de 30 anos.
Agora, na sua empresa, você é o especialista. Então, quando eu chego, tá aqui uma metodologia, será que ela não está muito complexa para aquela empresa, para aquele momento? Então, o que eu falo é isso, vamos tentar, a minha luta o meu propósito não luta, o que que é? Trazer para os empresários, trazer não só para os empresários, para executivo de empresa, para analista de empresa, às vezes, que a pessoa escuta lá, não, eu tenho que implementar o SNOP. Isso é complexo. Uhum. Traduz isso, abre, estratifica, põe aquilo que é fácil de implementar no primeiro momento. Essa é a clareza, porque aí fica mais fácil, à medida que a pessoa... Porque o ser humano, ele precisa ter sucesso nas atividades, para ele não se frustrar e parar. Então, vou comprar um curso, o cara assiste 2 aulas, ele não consegue girar aquele conteúdo, ou ele entra uma consultoria na empresa, o analista, o assistente não consegue entender o que está acontecendo, ele se retrai, porque ele se sente frágil. Né? Então, essa é a ideia. Deixa claro, fica mais fácil. Perfeito. E aí eu já aproveito, então, para trazer a segunda questão, que em mais de 300 projetos que você participou, qual é o erro que você mais vê empresários repetirem quando a empresa começa a crescer? Dentro desses 300 projetos, a gente teve vários tipos de projetos, mas todos os projetos que estavam direcionados para ajudar a empresa a fazer um turnaround, ou fazer ela mudar de patamar, a clareza, o propósito do empresário traduzido na estratégia, e essa estratégia traduzida em ações táticas para que eu possa implementar lá no operacional, esse é o maior erro. Então a pessoa entende, não, mas eu tenho uma estratégia. Tá, mas a estratégia ela é uma coisa muito... não é mensurável, né? Você pode colocar uma meta, eu quero ganhar 20% de share, quero ser a empresa de referência, eu quero ultrapassar meu concorrente, eu quero expandir para o sul do país. Tudo isso pode estar na tua estratégia. Só que se você não colocar isso muito alinhado com primeiro assim, qual o propósito do dono da empresa? Qual o propósito da empresa e do empreendedor que está por trás dela? Esse é o primeiro ponto. Esse propósito está alinhado com a estratégia? A estratégia nasceu desse propósito? A partir daí você tem que vir descendo com essa estratégia, passando pelo nível tático, e a partir daí você jogar para o operacional. Qual que é o maior erro? Eu acho que tem uma estratégia, eu acho que a minha área, o meu nível tático vai conseguir decifrar essa estratégia para implementar. Aí eu começo a não ver o resultado na operação. O que aconteceu? A estratégia está errada? Não, a estratégia pode estar muito boa, mas é o momento, é a hora daquela estratégia. Então o que eu tenho visto é isso. Onde está o maior erro? Assim, nos projetos de turnaround que eu tive, que a gente fez, às vezes o cliente ele queria chegar num objetivo, mas o que ele acha que ele tinha que fazer não estava conectado. Então, assim, a estratégia é boa, mas ela não tem conexão. Então, aí que é o erro maior. Tem que estar muito traduzido Inclusive, isso. às vezes até o time nem entendeu a estratégia. É muito comum, às vezes, as pessoas criar uma estratégia sem envolver o time, né? E não é o time. Eu acho que a direção tem que vir de cima, mas o time precisa entender o porquê das coisas, o valor das coisas. Eu vejo, às vezes, as pessoas proporem uma estratégia, delegar um monte de tarefa para o time e eles nem sabem por que estão executando aquilo. Exatamente. Eu tenho um exemplo muito claro. Eu era de uma multinacional de cosméticos, uma multinacional grande na época, e veio de lá a estratégia do país de origem, do headquarter, e o maior trabalho que nós tivemos foi pegar esta estratégia global e fazer com que o cara que fechava o pallet na linha de produção, que teoricamente é a ponta mais... ou o cara que estava carregando o caminhão para mandar o produto embora, ele tinha que entender que ele fazia parte da estratégia da empresa. Acho que esse é o ponto que você está falando. Quer dizer, às vezes taticamente, a gente não consegue traduzir isso. Então, a diretoria vai estar respondendo indicadores baseados numa estratégia, os OKRs da vida, vai fazer um monte de KPIs e vai descer com esses KPIs. Só que o cara da logística que está colocando o pallet no caminhão, ele não tem a mínima noção de quão é importante a função dele na estratégia da empresa. Perfeito. Quando você traz isso, a palavra em inglês é o que a gente chama de accountability, você dá aquela percepção de dono. Não, eu faço parte de uma estratégia, não interessa a minha função. Se eu desempenhar bem o meu trabalho para aquilo que eu estou contratado, minha função aqui dentro, a estratégia vai ser cumprida. E essa estratégia sendo atingida, vai ter resultado positivo para todo mundo, independente do nível que você está dentro da empresa. Então, esse é o ponto que eu entendo que tem um buraco aí onde a gente tem que criar os canais
ter essa melhor aderência da estratégia. Sensacional. E aí, ainda pegando esse gancho já, porque nós temos empreendedores que nos acompanham de todos os níveis. E aí tem pessoas que falam assim, não, quando a gente fala de estratégia, de planejamento, de envolver o time, tem gente que fala assim, não, mas eu sou muito pequeno, eu tenho 5 colaboradores, eu tenho 10, eu tenho 13, e acha que isso não é para ele, né? Então, assim, quando você entra numa empresa pela primeira vez, quais sinais costumam mostrar ali que o problema real não é aquilo que o empresário está dizendo que é, né? Porque às vezes o cara ele entra na empresa, o empresário conta um monte de historinha e às vezes o cara que está olhando de fora consegue ver pontos cegos ali que Sim. o empreendedor não está vendo. Então, quais são os sinais mais comuns de ponto cego que as pessoas acham que o problema é aquele, mas na prática acaba sendo outro? Eu vou pegar um pedaço da tua frase do começo e a tua pergunta agora, que eu acho que para mim são duas coisas importantes. Vamos falar de ponto cego e de miopia. Tá. O pessoal fala, eu sempre tive uma barreira quando eu ultrapassei a linha para empreender. O pessoal olha o meu currículo, eu trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na Adams, que agora é Mondelez, trabalhei na Ultragás, trabalhei na Avon, na Natura. O pessoal fala, pô, Fernando, você veio só de empresa grande. Não interessa o tamanho. Processo, metodologia, ela serve, o que eu brinco, para o botequim da esquina ou para a farmacêutica bilionária. Se você, 11 horas da manhã, horário de almoço, você vai no botequim e você quer comer o teu ovo colorido. Se não tiver ovo, eu saio do teu botequim e vou para outro. Isso é falha na cadeia de suprimentos. Uhum. Então, manter o processo de suprimentos adequado, não interessa o tamanho da empresa. Então, aí eu generalizo isso para todo mundo. Quer dizer, você trazer essa miopia que a minha empresa não cabe planejamento estratégico. Cabe toda a metodologia que existe disponível no mercado, cabe na sua empresa. Não interessa se você tem. Se é você, como hoje tem empresas bilionárias de uma pessoa, e por trás disso tem uma estratégia, tem processo, tem ferramenta, tem controle. Pode não ter pessoas, mas tem a IA para ajudar. Ou empresas que tenham 5, 6 funcionários. Então, a miopia de não aceitar que você pode implementar um processo é o que eu chamo. E aí você cria o ponto cego. Eu não preciso disso, eu acho que está acontecendo. Ok, você acha que está indo em direção a essa estratégia, só que você não está vendo que na sua operação, por falta de processo, por falta de governança, o que seja, as pessoas estão deixando de contribuir para aquilo que precisa. Esse é o ponto cego que cria. Então, a gente tem que tomar cuidado, o empresário, e isso eu sofri na pele. Pô, Fernando, na Avon era fácil implementar esse NLP. Eu falei, cara, o processo funciona, não interessa o tamanho. Aí é a miopia. Então, você tem que tirar esse pré-conceito. O empresário, o interesse, o empreendedor, o risco do empreendedor não entender que ele precisa de processo quando ele é pequeno, que se ele tiver um boom de crescimento, não dá tempo dele se organizar, aí vem a dor, aí vem a perda de dinheiro, é a fuga de caixa, ele vai ter mais problema na hora para reestruturar aquilo que era só para ele surfar na onda de crescimento. E quando você cria isso e você não está preparado, aí ponto cego vai aparecer um atrás do outro. Perfeito. E aí vai criando só problemas de resultado. Você vai dificultar ainda mais a captura de resultado. Então, olha esse insight. Às vezes, você não é só ponto cego. Antes de olhar para os pontos cegos, você precisa ver se os seus óculos estão vendo o que você precisa ver da maneira correta. Porque ponto cego é uma coisa, miopia é outra. E quando a gente olha para o negócio, será que nós estamos enxergando o negócio do jeito que precisaria enxergar? Isso é fundamental a gente entender para, de fato, a gente começar a construir efetividade. A miopia ela pode ser interna, ou então você não está enxergando o mercado direito. Que hoje você tem... Qual que é a maior dificuldade hoje que eu entendo, Cido? Eu estou escapando um pouquinho aqui da pergunta, mas que é complementar. O mercado está muito rápido. Então, aquilo que você falou, pô, mas o cara definiu uma estratégia agora. Se ele não olhar essa estratégia daqui a 3 meses, o concorrente não vai avisar para ele, estou mudando a minha estratégia porque você fez isso e vou fazer assado. Quando você vê, o concorrente te passou de novo. Ou então, o mercado mudou e aquilo que você achava que era uma inovação para o ano que vem, já foi.
Então, assim, hoje, ainda mais hoje, a cada dia lança uma IA nova, a cada dia lança um agente novo de IA, a cada dia tem um produto diferente. O comportamento do consumidor está mudando muito rápido. Não é aquela tendência de mercado do ano que vem, não. A tendência do mercado é do próximo semestre, quiçá trimestre. Então, essa miopia ela tem que estar interna e externa e também tem ponto cego lá fora. O cara começa a não olhar o que está acontecendo no mercado dele. Ele se fecha na sua, como é que fala? A sua redoma. Sua redoma, acha que está protegido, o caixa pode estar respondendo, mas de repente ele pode ter um buraco nesse caixa porque mudou alguma coisa. Aí que ele vai ver. Aí já é tarde. Beleza. E é muito comum que a maioria das pessoas começam a empreender quase sempre por necessidade. Aí o Certo? empreendedor prospera, cresce, começa a contratar pessoas, começa a trazer gente e costuma trazer a família. E até aí, tudo bem. É muito comum, às vezes, o primeiro funcionário dele é o filho, é a esposa, é comum, né? E aí a empresa cresce e a gente entra no seguinte problema, que é, e agora? Eu tenho um profissional na posição ou eu tenho um familiar na posição? Porque isso acaba gerando o- as empresas familiares acabam misturando afeto com poder, com dinheiro. Como é que a gente separa família de negócio sem destruir as relações? Que isso é muito importante. Eu tenho. Uma das coisas que eu também coloco quando eu me apresento, eu fico de frente com o empreendedor. Primeiro que quem está do outro lado da mesa tem uma história. E você tem que respeitar essa história. Ele pode estar naquele momento situacional ali, passando por alguma dificuldade, por isso que ele foi buscar um especialista, mas o empreendedor ele tem uma história. Ele tem uma história de erros e de acertos. Então, para quem está entrando na empresa, isso vale. E para quem é família, o que a gente tem que entender é que eu não tenho nada contra colocar familiares dentro da empresa. Eu entendo que isso, por um lado, fortalece. Você tem um sentimento de posse ou de cuidado muito maior, né? Você ter estruturado na sua diretoria 2, 3 filhos ou sobrinho, relacionamento familiar. Agora, o que você não pode, em hipótese alguma, e aí você tem que começar isso quando você é pequeno, deixar essas questões claras, lá na frente, o lado familiar ultrapassar o lado competência profissional. Então, quando eu falo, a empresa ela tem que ser profissional desde o começo. E, eu tenho que profissionalizar, vou mandar minha família toda embora. Não, não estou falando isso. Agora, você vai colocar o teu filho que não tem aptidão financeira, não conversa com número para ser o diretor financeiro porque ele é seu filho, isso vai dar errado. Então, eu não tenho nada contra isso. Mas o que eu tento colocar é o seguinte, você tem que se você, como empresário, o seu propósito não, eu quero que seja a empresa tenha gerações de sucessão. Não tem problema, prepare essa geração. Uhum. Põe essa geração para aprender o seu negócio, aprender as metodologias, aprender os processos existentes, para que quando ele assumir uma posição que tenha responsabilidade, ele estar ali porque ele é competente, não porque ele é filho do dono. Uhum. Então, acho que esse é um cuidado que a empresa familiar tem que ter. E isso nos conselhos que eu tenho participado, já foram 3 conselhos de empresas familiares que eu participei. Um ponto que eu sempre coloquei bem claro é isso. Mas o fulano vai assumir tal posição. Ele está preparado? Sim ou não? E, por outro lado, tinha empresas que eu não quero que os filhos assumam a empresa. Não tem problema, cria processos, coloca profissionais no mercado e em algum momento você vai... Essa empresa pode caminhar, vai todo mundo para o conselho, fica lá tomando decisão e a empresa caminha sem nenhum parente, sem nenhum pessoal da família na estrutura. Isso é normal. Então tem que se preparar, tem que profissionalizar. Não interessa o tamanho, profissionalize. E eu sempre falo, começa quando você tem um negócio pequeno. Uhum. Cria a regra. Cria o conceito, pelo menos. Uhum. Que lá na frente, quando ele estiver crescendo, você vai aumentando esse conceito e estruturando. Aí você não vai ter dor de cabeça. Sensacional, sensacional. Existe algum momento em que o fundador, que foi a razão do crescimento da empresa, que remou forte ali no começo, começa a virar gargalo dentro da empresa?
Quando isso é mais comum, assim? Até para quem estiver nos acompanhando aí, Entendi. né? Já saber se você está sendo gargalo aí na sua empresa, né? Quem estiver nos acompanhando Sim. aí, já se liga nessa resposta aqui, porque às vezes o dono vira gargalo no negócio sem perceber. E às vezes, se ele sair da frente, muita coisa começa a andar melhor e andar mais rápido. Eu não acredito nesse negócio do dono ter que sair 100% da operação, né? Não sair assim, não é ir lá apertar o parafuso, mas está olhando para todas as coisas, assim, ter mecanismo para garantir que todas as coisas estejam funcionando sem ele microgerenciar, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Isso é uma questão muito difícil, né? E para mim passa pela cultura da empresa. O que eu chamo de cultura da empresa? Quando o empreendedor ele tem um negócio dele, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui sem dar nomes. É difícil desassociar o nome, mas eu vou conseguir dar um exemplo aqui. Quando o dono ele está 100% vinculado à empresa, a empresa toma a decisão que a direção vai ser só família. O mais importante, esse dono ele tem que entender o seguinte: a empresa ela não tem que seguir os meus caprichos, ela tem que seguir as minhas orientações. Dependendo do negócio, claro que o que está na cabeça do empreendedor que originou tudo isso é o que é a força motriz. O que você tem que fazer? Primeiro, colocar uma cultura na empresa, deixar a empresa com o DNA desse empreendedor. E esse DNA passa. É uma empresa que busca inovação. Como é que ele busca? Ele buscou assim. Pô, mas isso associado a uma metodologia existente multiplica o poder de inovação. Essa humildade do dono de deixar o que existe no mercado ou metodologia que ele não teve acesso por N motivos. Eu não estou falando aqui se ele estudou ou não. Às vezes o cara não estudou, começou a trabalhar e de repente criou a empresa, ou então ele estudou, criou a empresa e ele veio com isso. Eu montei minha empresa vindo de multinacionais totalmente estruturadas. E o que eu tento passar dentro da empresa de consultoria que eu tenho? A cultura que eu tenho, que é forjada em indústrias que têm processo. Quando você faz isso, a figura do dono deixa de ser o gargalo. A partir do momento que você não consegue colocar uma cultura, você não consegue, a partir dessa cultura, desenhar processo, você não consegue implementar ferramentas de controle e treinar as pessoas na cultura, no processo, e que elas usem a ferramenta para melhorar o desempenho da empresa, fica tudo na mão dele. Então, às vezes, não é que ele não quer largar, que se ele largar, a empresa vai parar. E aí, a questão, saída operacional, eu não concordo muito com isso. O dono tem que ser do operacional. Não tem que ser do operacional. O dono tem um operacional dele, que ele tem que estar dividido em olhar a estratégia para frente, mas ele tem que sentir, porque eu duvido que mesmo um presidente de uma multinacional que total no mundo inteiro, ele tem ferramentas que ele consegue olhar a operação através de indicadores. Então, é um processo implementado para dar para ele essa leitura. Então, o dono, para ele não virar o gargalo, ele tem que colocar a cultura dele, transforma a empresa com o DNA que ele entende que a empresa merece ou ela está calçada, aberto a mudanças para melhorar isso, coloca o processo, coloca a ferramenta de controle e treina pessoas. Aí sim você consegue tirar ele sai da frente e deixa a empresa caminhar, porque o dono tem limite de horas para trabalhar e tem limite de tempo. Uma hora ele vai cansar, uma hora ele vai perder a agilidade, uma hora ele não vai estar mais presente. Então a empresa não pode, né? Você tem que começar esse trabalho antes. Tem aí um canal de televisão que estava muito vinculado à figura do dono, a gente sabe qual que é. Só que você sabe que eles vieram fazendo um trabalho, não é fácil, porque lá a figura era muito forte, e veio fazendo um trabalho. Tem outro canal de televisão que o dono também não estava tão enraizado, não era o carro-chefe da empresa, mas ele veio também fazendo um trabalho onde a presença dele não fazia... Podia ser o presidente do conselho para acertar a diretriz, mas não era 100% a presença dele. Então, aí você não trava a empresa, porque senão a empresa vai travar. Perfeito. Ela vai ficar limitada e você vai perder oportunidades, né? Esse é o fato. Você fala muito de transformar confusão em clareza, clareza em decisão e decisão em ação.
pode explicar assim um caminho, assim, dar um exemplo assim prático desse caminho? Eu acho que quando você tem uma estratégia, você tem que estar muito claro assim. Eu tenho algumas frases feitas aí que eu entendo. Primeira coisa, vamos nadar por raso. Então você quer implementar um processo na sua empresa. Quando eu falo nadar por raso, implementa pela parte mais fácil. Implementa por aquilo que o seu time está preparado para executar. Quando você consegue fazer isso, com certeza o time vai ver que ele está caminhando, ele está sendo efetivo nessa implementação. A partir daí, e só que para suportar essa implementação, você tem que. Uma outra frase que eu adoro colocar é: faz um processo como se fosse a escola da Tietê, que isso eu aprendi com um chefe meu no passado aí. O processo tem que estar simples, claro de entendimento, para que qualquer pessoa dentro da empresa que esteja com vontade de implementar a mudança possa absorver o conhecimento. Porque se vir quadrado, muito complexo, ele vai se bloquear. É o que eu falo da criança de 5 anos. A criança de 5 anos ela quer aprender, ela não tem trava nenhuma, é uma esponja, só que se passar para ela com dificuldade, ela não vai entender. Passa com facilidade. Então, você quer implementar um processo de SNOP, por exemplo, faz esse processo claro, aberto, simples de detalhar. Esse é o... Porque senão complica demais. SNOP, porque nós temos um SNOP público... é Sales and Operation Planning. Nada mais é que é o cara que vende, que é o Sales, o cara que opera e a pessoa que planeja transformar a venda em produto através da operação. Então, o processo de SNOP, que em empresas mais... Ele é um processo muito complexo. Ele vem lá desde o lançamento de produto, etc. Então, mas o que é isso? É isso que eu falo da clareza. Ah, o SNOP. E o pessoal, pô, essa lá vem o cara com um monte de letras, de sopa de letrinhas. Cara, o que eu quero colocar na mesa é quem está vendendo, quem está operando, quem vai operar para produzir essa venda e quem vai planejar tudo isso. Quando essas 3 áreas ou 3 pessoas sentam numa mesa e discutem, eu tenho capacidade, eu não tenho capacidade, o prazo que você vendeu, o prazo que você não vendeu, qual a margem que você colocou, eu tenho custo para isso, posso fazer hora extra, eu não posso fazer. É um processo onde você põe 3 pessoas para organizar e uma execução. Então é isso que eu falo de... Deixa claro isso. E a medida... Por isso que eu falo, nada por raso. O que é nadar por raso com a implementação de SNOP? O cara que vendeu, o cara que vai produzir, o cara que vai organizar o planejamento disso tudo. É os 3. Perfeito. À medida que você vai aperfeiçoando isso e o pessoal vai entendendo isso, você vai aumentando a complexidade do processo, porque o processo ele tem uma metodologia por trás disso que melhora a tua eficiência, você vai ter mais rendimento, você vai entregar melhor. Então, à medida que ele for entrando na sua empresa, você vai fortalecendo. Aí você vai colocando complexidade. Mas vai no básico, gente, nada por raso. Implementa o básico, vai no feijão com arroz, não inventa, porque a sua empresa pode não estar preparada, aí você bloqueia. Implementação de ERP é outra, implementação de sistema operacional. Ah, vou contratar o fulano, o Beltrano. O pessoal se arrepia, porque ele vai perder o Excel dele, ele vai perder o bloco de anotação, porque vai tudo para o sistema. Gente, o sistema aumenta a eficiência. Só que você tem que vir com uma implementação suave e dentro da capacidade de absorção da sua empresa, é a mesma coisa. Então, facilita, não vem com um negócio... Eu já vi nesses 300 projetos, e na minha carreira de executivo, eu passei por 4 implementações de ERP. De todas as marcas que você pode imaginar, das 4 grandes marcas. Eu acho que uma só sofreu menos, porque ela desenhou os processos. Então ela fez o quê? Clarificou, deixou fácil, implementamos, isso aí eu até posso falar, era uma distribuidora de combustível que tinha que implementar o SAP, porque a Petrobras, a partir de um determinado momento, não ia aceitar outro sistema, tinha que comunicar com o SAP da Petrobras. O que o dono da empresa fez? O dono, era de dono. Ele contratou uma consultoria, essa consultoria desenhou todos os processos e viu a entrada do SAP em cada processo e o que ela tinha que ajustar. Tivemos aí, sei lá, um evento de dor de barriga que deu um problema de faturamento, o resto ele entrou. Por quê? Facilitou, deixou claro, trouxe o comprometimento do time, o time absorveu, foi implementado, chegou a data do Go Live, da virada, virou, trabalhou em produção, funcionou e tivemos um dia de produção que travou o faturamento, um desespero. Eu tinha 200 caminhões para abastecer, carregar e nenhum podia porque não emitia nota, cara. Era desesperador. Mas teve um dia de problema. Por quê? Porque fez um trabalho de clareza,
de abertura de informação, de comprometimento. Todo mundo sabia o que ia acontecer, a dor que ia causar, mas pô, a dor aqui, porque você vai ganhar tempo ali na frente. Isso tudo muito claro, o negócio vai. Esse é o ponto. Porque tantas empresas têm boas reuniões, têm bons planos, têm boas intenções, mas continuam sem executar aquilo que foi decidido. Uma perguntinha complexa. Tem vários fatores, mas eu acho que é um pouco do que eu falei, da abertura que a empresa, de como a empresa está preparada, para você executar essa mudança. Então, o que eu mais sinto é o caso da implementação do sistema operacional. A gente acha que vai ser e quando você vê, pô, não vai, não consigo implementar, o processo não flui, o faturamento trava, eu não consigo colocar os processos. Por quê? Porque eu não preparei. Então, qualquer projeto e aí eu vou até generalizar um pouco aqui, aproveitando sua pergunta, é uma dificuldade que eu enxergo hoje nos clientes. O projeto, ele não está claro. Então, aquela folha de rosto que a gente chama do Project Chart, lá, que é o que é esse projeto? Qual que é o objetivo desse projeto? Para que ele vai ser colocado? Qual o benefício? Quem vai ser impactado? Como é que eu vou comunicar? Essas informações, quando você vai começar na sua empresa um projeto, faça esse trabalho, é uma folha. Tem ali meia dúzia de perguntas que você preenche, responde, compartilha, a sua empresa vai entender por que daquela mudança. Então, quando você faz isso, Cido, quebra essa inércia. E aí o cara falou, pô, eu vou implementar tal coisa em 6 meses. Com este cronograma, afetando essas áreas, precisando dessas pessoas, da participação desses times. Aqui esse time vai trabalhar um pouco mais forte, depois esse daqui. Você planeja tudo isso, aí você consegue implementar com maior facilidade. E aí você vai ter aderência. Que o que você está me falando é, pô, a gente acha que está implementando e não consegue, não vai. Porque você perde a aderência aí. E no calor de implementar, porque provavelmente você vai ter um time responsável pela implementação, o PMO batendo bumbo, etc. O gerente de projeto, que é o PMO lá, que cuida do cronograma do projeto, ele vai implementar. Só que ele vai provavelmente fazer a implementação com lacunas. E na hora que você vai puxar para fechar o projeto, ele girar, aí você vai descobrir que, pô, mas tal área não foi envolvida, a gente não conectou aquele ponto, esquecemos esse ponto daqui, e você vai ter as falhas, e aí você acha que implementou e não vai ter implementado nada. Perfeito. Esse é o ponto. Na sua percepção, qual é a diferença entre uma empresa que está crescendo de forma saudável e uma empresa que está apenas aumentando o faturamento, mas na base da desorganização, na base do grito? Como é que a gente fala, poxa, eu estou crescendo de forma saudável, eu estou crescendo aqui, mas eu estou na base, sabe, daquele sprint de qualquer jeito, todo mundo se tropeçando em todo mundo? O crescimento, Cid, ele é capcioso, tá? O crescimento... A empresa crescer... Vamos lá, melhor. Vou corrigir a frase. Vender mais não necessariamente representa que você vai crescer. Eu tive aí no congresso da plenária do IFB e eles mostraram... Eles pegaram o mercado de food service e explodiram em dados assim, uma profundidade muito boa. E ali você vê que às vezes você aumenta o volume de vendas, o ticket médio cai. Você aumenta o ticket de vendas, você aumenta o volume de vendas, o ticket médio sobe, mas a tua margem cai. Então, o que você... Quando a empresa fala, eu estou crescendo, como você está crescendo? Baseado no quê? Em desconto? Ou o que aconteceu no mercado? Abriu um buraco, o teu cliente saiu do mercado e você ganhou um nicho, e aí você pode aumentar a tua venda, crescer, mas não está preparado, você pode lá na frente faltar o abastecimento, etc. Então, quando a gente fala, a empresa está realmente crescendo quando você tem, eu vou colocar aqui pelo menos 6 a 7 indicadores: margem, prazo de entrega, custo, preço, ticket médio, prazo médio de pagamento, inadimplência. Estou falando aí 7 indicadores, pode ser que você chegue a 8 indicadores. Você tem que entender se esses indicadores que estão interligados e por trás disso tem uma operação pulsando, se esses indicadores estão atendendo, estão respondendo com aquele valor que realmente está previsto na sua estratégia, aí você está crescendo. Quando você começa a crescer, não, eu vendi mais.
Eu tinha uma empresa, eu estava prestando com consultoria numa empresa de EPIs. E o desespero do presidente era muito engraçado. Ferdinand, quan- a cada 100 mil reais a mais de venda no mês, é 15 mil reais a mais de prejuízo. Então ele não estava crescendo. O cara de vendas estava aumentando a venda, então isso não representa crescimento. Por quê? Porque ele tinha um problema crônico no processo, e por isso que ele contratou a gente lá, para poder organizar essa. Por que era? Provavelmente precificação. E precificação é complicado, porque você tem que combinar com o mercado que você vai aumentar. Você não consegue. Então, fala, internaliza, você tem que olhar para dentro e enxergar na tua operação onde você tem custo. Porque é o que a gente falou, eu falei isso na plenária sexta-feira. Quanto representa 1% de CMV, custo médio de mercadoria? Custo médio. O teu custo médio de operação. Se você diminuir 1% aí, é melhor do que você diminuir 1% ou aumentar 3% de venda? Talvez seja melhor você diminuir custo, porque você já fica com o dinheiro na mesa, né? É um dinheiro que você já tem. Porque é simples. Sobrou R$ 1.000. Para sobrar R$ 1.000, quanto de venda você tem que ter? Uhum. Você consegue vender a mais? Então, essa dicotomia que não, vamos vender. Calma. Também não adianta você baixar teu custo e ter penalidade de qualidade, segurança, etc. Mas você tem que calibrar. Então, quando você me pergunta, Ferdinand, qual que é a diferença entre uma empresa que está realmente crescendo e uma empresa que está simplesmente aumentando o número? Vamos chamar assim. Uhum. Crescendo, você está crescendo saudável. A tua venda é boa. Porque nem toda venda é boa. Tem muita venda ruim. Porque o prazo é ruim, o cliente não paga, risco de inadimplência, a margem é baixa. Então você tem que entender, a empresa crescendo, alguns indicadores estão bons, eles estão indo junto com o movimento. Outra empresa ela só está vendendo mais. E vender mais não necessariamente é crescer. Perfeito. Você sempre evita, eu observo você evitando a posição, a pecha, a nomenclatura de guru, né? Você fala muito em realidade. Eu sei que você evita esse contexto quando as pessoas veem você em palestra, veem você falando, você evita esse contexto de guru. Você fala muito em realidade. Então, o que mais incomoda você no mercado de consultoria, mentoria, de gestão hoje em dia? Eu entendo o seguinte, a gente está aqui no podcast, você não me passou as perguntas, você tem aí algumas perguntas, eu não sei quais são as perguntas, literalmente a gente não combinou as perguntas, e quando eu vou eu não quero que combine, porque a minha resposta sempre vai ser baseada num case que eu participei, ou como executivo, ou como consultor, ou como conselheiro, ou como advisor. São os 4 papéis, quer dizer, eu já fui lá um cara operacional, já fui um cara de gerência, de média gerência, de diretoria, sou CEO da empresa que eu trabalho, que eu tenho, que eu fundei, sou advisor, sou conselheiro. Nenhuma pergunta que você me fizer eu vou responder com alguma coisa que eu li num livro. Falei, não, isso aqui é legal, hein, esse método aqui, vou te responder. Não. Eu vou responder com aquilo que eu tenho de real. Porque se você me perguntar, mas como assim, Ferdinand? Como é que você implementa? Como é que pode ser implementado? Dá para ser implementado assim, ó. Eu fiz isso como consultor numa empresa tal que estava com esse problema e a gente implementa. O meu primeiro SNOP, eu sou um cara de engenharia, todo mundo me conhece como engenharia. Pô, mas o que o Ferdinand está falando? Ele implementa SNOP? Não. Eu, na Avon, acabou falando o nome aqui, eu tive a oportunidade de mapear toda a área de planejamento da Avon. Eu fiz um scan de tudo isso porque eu era novos produtos. Uhum. Então eu era responsável pelos lançamentos, nós lançávamos lá 600 produtos por ano, e a minha turma sofria demais com atraso, com falha. E eu falei, preciso entender como é planejado para eu poder lançar, meu time entregar melhor. Então é um case, quer dizer, eu estava sofrendo com a implementação de novos produtos, vamos conhecer o processo, a partir daí eu melhoro a performance do meu time que estava na época. Esse é um ponto. A partir daí eu fui implementar SNOP numa empresa. Por que eu implementei SNOP em uma empresa de embalagem? Porque eu aprendi como funciona isso na Avon. Eu entendi o mecanismo. Eu não li, eu aprendi na prática como é que funciona. E a partir daí eu implementei na empresa o SNOP básico, nadei por raso,
e coloquei os processos e falei, ó, tá aqui. E lá tem os profissionais. Lá tinham pessoas que fizeram pós-graduação em planejamento de empresa. Eu fiz uma pós-graduação, entendi um pouquinho o que é o planejamento de produção, peguei conceitos, mas na prática aprendi gerando esses campos para entender o meu processo. Então eu aprendi como é que o meu processo é afetado pelo processo de S&OP dentro da Avon. Eu fui descobrir como era isso. Descobri, aprendi o processo, implementei minha área, ajustei para melhorar. A gente não teve mais problema com o lançamento. Quando eu levo isso para um cliente, eu levo o caso real. Então, e aí o que acontece? Hoje você escuta um monte de cara falando, não, porque você tem que fazer isso. Aí você começa a ver, é a mesma frase, com sinônimos, mas é o mesmo conceito. Isso eu não tenho nada contra. Assim, cada profissional faz, porque isso aqui está se expondo. Eu tenho um nome a zelar. Uhum. O meu nome está há mais de 30 e poucos anos no mercado. Eu tive 300 projetos com 80 clientes, então, pela conta simples aí, clientes voltaram para me consultar. Eu tenho várias empresas que eu fui, todas as empresas que eu fui conselheiro, hoje eu virei amigo do dono ou do presidente da empresa, de relação de confiança. Por quê? Porque eu trato a realidade. Então, assim, tem conteúdo que eu vou lá ver como é que funciona. Mas eu não vendo isso porque eu li um livro. Não, você tem que ler um livro para pegar o conhecimento. Cuidado, porque isso aí você pode passar isso para as pessoas podem comprar isso como a solução, mas não sei, eu não gosto. Eu acho assim. Você quer falar comigo de que assunto? Se eu não sei, eu falo, cara, não sei, vou trazer um especialista para falar com você. Uhum. Vou falar de marketing? Não vou falar. Uhum. Eu tenho uma noção do que é. Mas se eu precisar falar com alguém, vamos ali falar com um cliente meu que ele quer falar do marketing da empresa dele. É você. Uhum. Não sou eu que vou falar. Sensacional. Agora, fazer as conexões do marketing com a empresa do cliente. Pô, isso está funcionando. Eu vi uma campanha assim. Por que o cara fez isso? Então, é que eu falei, é a realidade. Vou trazendo a realidade e colocando na mesa. Então, assim, se o guru da internet quer ler um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, fazer daí o curso dele, a mentoria, o treinamento, boa sorte. Uhum. Só que a gente tem que ter responsabilidade. Uhum. Por isso que eu tô com muita parcimônia de colocar alguma coisa à venda como um produto antes de eu ter certeza do seguinte, não, o que eu vou passar, a pessoa vai absorver. Tem alguns profissionais que fazem isso, eu acompanho, eu sigo, porque aquele modelo é o que me atende, o cara traz realidade. Tem um deles aí que o cara é um mestre em vendas, ele conseguiu fazer uma empresa de vendas explodir com um sistema e ele vende isso. Só que ele vende o conteúdo que ele fez. Uhum. Então, você concorda? Se eu te perguntar, se eu te chamar para dar uma palestra do que você faz, é o que você faz. Que você tem 20, 30 anos de experiência. É o que funciona para o seu contexto, né? O seu contexto. Perfeito. E essa é a diferença, né, entre você conversar com quem esteve na trincheira e às vezes até está, se precisar, com quem com os gurus de livros, com os gurus de internet aí, assiste 5 vídeos no YouTube, lê 2 livros, ou às vezes nem lê o livro, né? Ouve o resumo no Spotify e sai aí falando como se tivesse uma autoridade realmente para tirar o cara do buraco. Às vezes, pelo contrário, às vezes enterra mais o coitado do empreendedor, porque ele vai investir, ele vai ter confiança naquilo, ele vai colocar muitas fichas, às vezes as últimas fichas dele naquilo, e não vai ter resultado. Então, fica a dica aí, tá? Antes de sair comprando mentorias, consultorias, vê o background, vê a história da pessoa, vê cases de sucesso, porque sem isso, possivelmente, você está apenas enriquecendo a pessoa que diz que vai ajudar você a enriquecer, e você vai ficar na mesma situação. Porque acho que o que talvez é um ponto importante. Quando é o ponto de inflexão desse profissional que está te vendendo um sucesso? Ele ficou rico depois que ele aplicou o método dele de vender coisa, ou ele veio numa carreira e a partir do momento que ele preparou esse conhecimento e transformou em sabedoria, que o conhecimento está disponível, mas quando você pega isso, junta e compartilha, é uma sabedoria. E a partir da sabedoria que ele começou a vender mais. Uhum. Aí provavelmente o cara está vendendo conteúdo. Uhum. Esse é o ponto. Então, eu modelei vários aí. Já comprei pacotes,
comprei porque eu quis entender a metodologia, comprei achando que ia ser um negócio e rasguei dinheiro. Mas o mais importante, quando você for comprar alguma coisa, você falou, cara, acho que você matou. Entende o background. Da onde veio a história, o que, que ele agregou. Porque não tem. Ah, o cara é empreendedor, o cara teve insights. Perfeito, isso faz parte. Disciplina. Então, se você cuida do corpo, você faz uma ginástica. Eu fui atleta, então eu tô no reverso do atleta, quer dizer, eu tô na ressaca do atleta, né? Então eu tenho que voltar a ser atleta de novo. Não tem nada contra, mas isso aí o que é? Não é a ginástica, é o compromisso. É a disciplina de você acordar e fazer uma ginástica. Mas é muito mais. Porque se você põe disciplina, você quebra a procrastinação. Porque você fala, não, hoje eu tenho que resolver este assunto. Toda segunda-feira eu tenho que sentar aqui, fazer o relatório, entender meu fluxo de caixa e tomar as decisões. Isso é disciplina. Uhum. Como é que você força o teu corpo a acostumar? Porque o corpo é preguiçoso, porque ele quer economizar energia. Uhum. Você nasce assim, ó, reduz, segura, porque eu não sei se tem comida amanhã. E o Uhum. corpo funciona assim. Então ele te joga para um modo de descanso sempre que ele pode. A Uhum. disciplina te ativa. Se você se organiza, acho que o maior problema de todo mundo hoje é organizar o tempo. Perfeito. O tempo é a única riqueza que você não tem como guardar, né? Agora são alguma coisa de 10 minutos, a hora cheia já foi, eu não Já tenho como foi. guardar. Então, organizar o teu tempo, acho que é a melhor dica que eu tenho para qualquer empreendedor. Organize sua agenda. Porque se você não organizar sua agenda, a sua empresa não vai ficar organizada. Para fechar, Vamos lá. se o empresário sente que a empresa está pesada, confusa e dependente demais dele, qual deveria ser a primeira pergunta que ele precisa fazer? Para si mesmo, às vezes, ou talvez para alguém que eventualmente ele confia, né? Então, ele sente que a empresa está pesada, as coisas estão confusas, as coisas estão. Tu tá dependendo demais de mim. Qual a primeira pergunta que ele precisa se fazer? Eu acho que tem um ponto assim, qual o comportamento do dono que levou a isso? Essa é a primeira pergunta. O que está por trás dessa simples pergunta? Qual foi o seu comportamento como um empreendedor que te levou a essa situação, que tudo depende de você? Você tem insegurança, você sofreu um golpe, então você quer controlar o caixa, não libera nada, você não confia nas pessoas, então que comportamento está te levando a isso? Porque o empreendedor ele tem que entender o seguinte, você tem 24 horas, você não tem 48, 72 ou mais, ou 96 horas. Qualquer pessoa só tem 24 horas. Esse é o ciclo do dia, vamos chamar assim. Perfeito. Se você não entender isso, organizar seu tempo e colocar processo, ferramenta, treinar as pessoas, a empresa vai depender de você. Porque senão não tem outra saída. Uhum. Eu estou numa transição na empresa de consultoria para eu poder me dedicar a essa nova etapa que é ajudar os empresários, ajudar o empreendedor, pegar o meu conhecimento e levar de uma maneira clara, direta, simples para o empreendedor e para o empresário em geral. Mas eu tive que organizar a empresa antes, porque ela estava Ferdinand dependente. Qualquer empresa que é dono dependente, ela tem vida curta. E ela tem. O tamanho dela vai ficar limitado à capacidade desse cara gerar negócio. Então você tem que ir estruturando e colocando. Então, se ele está achando que está muito pesada, provavelmente algum comportamento dele, nesse sentido de não preparar, principalmente de não preparar, de organizar a empresa para poder deixar ela crescer sob controle, mas deixar ela crescer, é o que está pesando a mochila. Puxa, eu queria muito já ir para os finalmente, mas você me deu um gancho aí que eu tenho que entrar nele, que é a questão que você comentou mais cedo na nossa conversa da questão de propósito do dono. Quando o dono se desconecta do propósito inicial do negócio, né? Você acha que esta pode ser uma razão de repente ele começar a estar alinhado, a tomar decisões, a olhar para outra coisa e não para o que importa? Cara, vamos ver se a gente marca um outro dia aqui, eu vou te trazer. Um amigo meu, ele montou uma figura lúdica que é como se fosse uma árvore. E o que está por trás, vamos combinar que eu acho que eu faço questão de trazer aqui, porque é legal para os empreendedores. Uhum. Uma árvore é uma figura de uma árvore. Então, assim, por que você quer ser empreendedor?
Por que que você quer ser empresário? Por que que sua empresa existe? Qual a função da sua empresa? Como é que sua empresa vai crescer? Então, isso é o acerto do propósito. Então, porque quando eu larguei o mundo executivo lá há 13 anos atrás, eu era diretor de uma empresa boa do mercado aí de guindaste, eu larguei e virei e cruzei a linha que eu chamo. Porque eu queria o mundo corporativo. Eu já era diretor, não estava me dando prazer de acordar todo dia e vamos executar. Eu tinha 800 funcionários. Então, eu cheguei à conclusão que eu não vou cruzar a linha e reativar um sonho lá de trás. Que sonho é esse? De deixar um legado. Então, quando eu olho para trás hoje aqui e vejo lá meu slide lá, com vários clientes, 300 projetos, isso é um legado. Esse é o meu propósito. E para esse legado ser sustentável, ele precisa crescer. Sem o Ferdinand. Sem depender do Ferdinand. Então, esse acho que é o ponto mais importante, que eu acertei eu tenho um propósito de levar conhecimento, de ajudar as empresas a se transformarem, como consultoria lá atrás, como com o Grupo Gama, né? E hoje eu ajustei meu propósito. Eu ajudo o Grupo Gama a caminhar sozinho, e eu, como advisor e conselheiro, acertei um propósito de ser mais direto nessa efetividade. Então, se o empresário não tiver claro para ele qual o propósito, ele vai sofrer. E se ele sofre, a família sofre, a empresa sofre. Perfeito. Então, se a gente combinar um dia, eu trago essa figura que o Zendron de Brito, o Paulo, um amigo meu que foi meu mentor lá atrás, ele montou. Vou adorar conversar com ele. Até posso chamar ele, se ele tiver A gente aqui em faz São um Paulo, podcast faz a três podcast aqui, ó. a três. Isso. E ele deixa eu usar a figura dele, a metodologia que ele colocou, eu aplico nos meus clientes. Eu sempre dou crédito para ele, que foi. Mas eu já fiz em vários clientes, os clientes param assim, ficam olhando para a figura e a ficha começa a cair. Você vê aquele trec. E eu já ajustei sociedades baseado na divergência de propósito. Perfeito. E aí as sócias, uma olha para a outra, ou a gente alinha ou separa. Não tem... Gente, não vamos sofrer, Cido. Tem muito empresário que sofre. E é isso, alinhamento de propósito. Eu já tive 5 sócios. Eu cheguei num momento que a minha empresa tinha 5 sócios. Cada um com um propósito. Esquece, não vai funcionar. Não vai funcionar. Olha, eu conversei aqui com o Ferdinand Gama, ele é advisor, é mentor, ele é conselheiro de empresas, é empresário, com mais de 300 projetos de melhorias de empresas trabalhado e mais de 80 clientes, mais de 35 anos. E essa conversa daria para durar pelo menos mais 1 hora, mas nós já estamos conversando aqui há mais ou menos isso. Produção, quanto tempo deu aí? 50 minutos. Isso é um longcast, né? Então, nós vamos voltar a falar aqui. Então, você já fica convidado. Se você gostou do conteúdo, já curte o canal, já se inscreve aqui no canal. Nós vamos trazer outros conteúdos. O Ferdinand vai voltar aqui em outra oportunidade para a gente abordar alguns temas mais específicos do seu dia a dia. Então, antes de concluir efetivamente aqui, os seus comentários, o que você gostaria de deixar para fechar? Quer deixar o endereço do site, o seu Instagram pessoal para a gente colocar? A gente vai colocar de qualquer forma, mas se quiser falar aí, seria legal também. Não, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu acho que eu fico muito contente, e você vê que o tempo voa, né, muito rápido aqui. Eu acho que o propósito, todo empreendedor, todo empresário tem que estar claro o seu propósito. Porque se ele estiver claro com o propósito, todo o esforço que ele vai ter que colocar para isso, ele não sente. Então, assim, o cara vai trabalhar 16, 18, 20 horas, virar a madrugada, ele não vai cansar. Ele vai estar com a cabeça boa para tomar decisões, mas tudo isso se ele tiver com o propósito claro. Estando com o propósito claro, tudo vai fluir. Então, acho que a minha dica principal aqui, para deixar uma mensagem, é: você é empreendedor, você é empresário. Se você está na dúvida do seu propósito, faça uma reflexão interna. E se você precisar de ajuda, contrate alguém, contrate um advisor, contrate um mentor, para que ele possa acertar o seu propósito. Uma vez que você acertou esse propósito, eu tenho certeza que o seu negócio vai explodir. Ele vai caminhar. E acho que é isso. Mais uma vez agradecer. Fica aí, procurem Conselheiro Ferdinand nas redes sociais, que vocês vão me achar. Tem o site, tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem o YouTube, tá lá. Tá começando devagarinho, mas o mais importante é
tudo que vocês acharem lá, tenham certeza que eu já passei por aquilo. Não foi alguma coisa que eu simplesmente bolei uma ideiazinha e joguei. E outra coisa, não tenham preconceito com a IA. Isso acho que é outra dica importante. Vamos falar disso numa próxima oportunidade. Escapei aqui, não tenham esse preconceito. Eu, na verdade, tenho um presente para te dar. Deveria estar aqui na mesa, mas não está. Será que a gente pode pegar lá, ou Cleverson, pedir lá para a equipe uma caneta lá Deixa aberta a câmera aqui, a gente vai aqui enquanto chega, aí não tem... Quem sabe erra ao vivo, né? É lógico. E se não errar, não aprende, pô. E se não errar, não aprende. Eu acho que esse é a grande sacada, né? As pessoas não se permitem, né? Elas são muito duras com elas mesmas em termos de julgamento, se julgam muito e não se permite experimentar as coisas, né? É claro que tem um momento que se você errar, fica muito caro. Sim, né? sim, Então, sim, se sim. você for errar, tem que errar rápido e barato. Né? O ideal Mas não pode é que ter não medo. Mas não pode ter medo. Né? Acho que você tem que ter consciência do risco de errar. Mas você não pode ter medo. Porque uma percepção que eu tenho é que algumas pessoas falam: eu não gravo vídeo porque eu tenho vergonha, eu não gosto da minha voz, eu não gravo vídeo porque vão me chamar de blogueirinho e não sei o quê. Mas na verdade, o que vai acontecer é que os seus competidores estão se movimentando. Sim. Né? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Pode trazer aqui, não tem problema não. A gente vai deixar, inclusive, isso tudo no podcast, viu, Cleverson? Aqui é natural. Raiz, que a gente chama. Ó, essa aqui é um presente que a gente dá para os nossos convidados do podcast. Pô, legal. Abre assim. Já tô falando como é que é, porque às vezes a pessoa fica assim, né? Como é que é? Querendo Né? empurrar. Pô, legal. Muito obrigado. Olha, que chique, hein? Cadê? Muito bom. Eu espero que você assine excelentes contratos. Olha lá. Cadê a câmera? Tá ali, ó. Produção, foco. Ali, ó. Perfeito. Muito legal, muito obrigado aí. Eu espero que você assine excelentes contratos e que você continue sendo essa pessoa generosa no compartilhar. Porque a gente vê muitos consultores, muitas pessoas aí que às vezes não tem essa generosidade de abrir, de dar informação e de compartilhar. Eu vi isso num podcast, Cido. Conhecimento tá no ChatGPT, tá no Google, tá onde você quiser. A sabedoria é eu pegar o meu conhecimento, que tá aí, agregar a minha experiência e compartilhar com você ou com alguém para que ele possa usar isso para melhorar. Perfeito. Esse é o meu propósito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É isso, você está no podcast Negócio Efetivo de novo. Curta, compartilha, vamos para cima. Até o próximo podcast.